Oi, para quem assiste, tudo bem? Então, eu quis trazer um assunto muito pertinente, interessante, que realmente tem me incomodado e que chegou num ponto de falar assim: não, vou ter que fazer um vídeo sobre, para trazer para a gente à luz da discussão, certo? Então, o tema desse vídeo é sobre o que nós estamos vivendo, a nossa era, a nossa contemporaneidade, mediante a influência das redes sociais, né? Qual que foi o produto realmente das redes sociais, o que as redes sociais têm trazido de confuso, na verdade, para a nossa sociedade. Realmente, estamos sendo direcionados para um lugar que não é muito confiável, não é muito prazeroso, não é muito bom de se estar, né? Porque a gente está realmente agindo e vivendo em bolhas, né? Às vezes a gente fala para um grupo de pessoas que pensam parecidos com a gente. Dificilmente você vai ter pessoas que aceitam o que você fala e te abraçam ou ouvem você e sabe? Porque o que me preocupou aqui para trazer esse vídeo foi justamente não a ideia de que você não pode ouvir opiniões diferentes. Pelo contrário, é muito radical, é muito dá medo, né? Quando todo mundo concorda com você. E dá medo também quando ninguém concorda também, né? Quando ninguém concorda, poxa vida, ninguém tá concordando comigo. E o que é mais interessante é justamente isso. Quando você tem um dado científico, quando você traz questões que estão sendo estudadas por cientistas, né, que estão lendo vários autores, tem várias pessoas estudando sobre, você pega aquele conjunto de estudos, né, de vários e vários anos, talvez, e traz, né, de repente, as pessoas refutam aquilo que você está dizendo. Então, dá uma certa preocupação quando não existe ninguém de um determinado grupo que concorde com, por exemplo, dados científicos e colocam em xeque, invalidam tudo aquilo que foi estudado e cada um começa a dar a sua própria opinião acerca daquele assunto e leva aquele assunto para amplas abordagens diferentes que, por exemplo, contextos diferentes, né? Sendo que, na verdade, você traz um assunto dentro de um determinado contexto e a pessoa, para massagear o ego, pega aquilo ali e coloca no contexto que ela quer colocar, sabe? Falando de experiências pessoais, né? Opiniões pessoais e refutam e descartam totalmente aquilo que você traz, que não é uma opinião, que são realmente estudos, né? Então, isso foi uma preocupação minha de trazer esse vídeo para cá para a gente discutir esses termos que vêm sendo associados à nossa era em que nós estamos vivendo hoje, que principalmente os historiadores, né, que estão vivendo muito o negacionismo histórico, né? Quando a gente vê alguns discursos de algumas pessoas falando algumas coisas, a gente toma um susto, porque está fora do que a gente pratica na academia. Quando a gente estuda na academia, a gente vê uma coisa assim e fala, nossa, né? É uma coisa muito bizarra mesmo. E também tem a palavra negacionismo histórico, né? O termo negacionismo histórico. Temos o termo também revisionismo ideológico, revisionismo histórico e revisionismo, né? Ideológico e político. E temos também a palavra que tem sido comum também, que é um neologismo, que já havia se falado antes, mas a partir de 2016, a Universidade de Oxford colocou esse século, esse período, na verdade, não século, né, gente? É muito delicado falar sobre século assim. Mas esse período de rede social, né, a Oxford denominou como a era da pós-verdade. E as fake news também é só apenas uma ferramenta, né, de uso para desses determinados, dentro dessas determinadas denominações, dentro dessas nomenclaturas, na verdade. Então, por exemplo, o negacionismo histórico. O que é negacionismo? É justamente negar um fato histórico. Por exemplo, não existe ditadura militar. Então, a gente tem, eu particularmente, né,
escuto algumas pessoas falando, né? Tem mídias também que estão defendendo esse assunto. Temos figuras políticas, líderes políticos que falam, olha, não existiu ditadura no Brasil. Então, você vê que aí nós estamos negando um fato histórico, certo? E aí vamos entrar na parte de quê? Do revisionismo ideológico. O revisionismo ideológico é um pouco delicado de se dizer, porque no revisionismo, para a historiografia, é muito interessante, porque nós tivemos uma história, né, a princípio, escrita para engrandecer os homens, ou seja, os heróis. A história positivista, ela tinha esse viés. E aí, a partir da nova história, nós vamos ter um revisionismo histórico, né? Ou seja, trazendo estudos, colocando numa perspectiva das minorias, a história dentro de uma perspectiva de minorias, ou seja, a história das minorias, certo? Então, os historiadores eles têm feito esse papel de revisionismo histórico, mas tudo com viés de estudos científicos e de dados, com total compromisso com a verdade. Total compromisso, assim, gente, uma ética com compromisso à verdade, a responsabilidade ética e social de trazer a verdade. Então, o historiador tem esse compromisso, certo? E aí, só que aí temos o revisionismo ideológico, que entra dentro desse negacionismo histórico. Porque o negacionismo é negar, e o revisionismo é o quê? Você manipular os fatos, né? Um negacionismo negar os fatos, e o revisionismo é manipular esses fatos para o viés ideológico e político. E o que está acontecendo muito atualmente é justamente esse revisionismo ideológico partindo de mídias que quer realmente direcionar a sociedade para determinados fins, né? Realmente fins ideológicos e fins políticos, como eu havia falado com vocês, apontado aqui. Então, nós vivemos aqui num contexto em que nós estamos falando em bolhas, certo? A gente, por exemplo, nas redes sociais, né? A gente vai seguir quem é que a gente tem afinidade, né? Quando a pessoa não quer ouvir você, ela acaba colocando bloqueios, né? Te bloqueia na rede social, eu não quero ver conteúdos. Então, as pessoas, elas falam para elas mesmas. E aí, o curioso mesmo é que, por exemplo, eu presenciei tanto nas redes sociais, né? Eu pude observar o poder das bolhas nas redes sociais, só que presencialmente eu ainda não havia tido contato de presenciar isso, sabe? Então, aquele ditado, né? Às vezes você precisa sair da ilha para ver a ilha, certo? Então, eu estava dentro de um grupo, certo? De uma bolha. Eu saí dessa bolha e comecei a ver essa bolha de fora. E aí, quando eu voltei para poder dialogar com essa bolha, né? Trazendo coisas, trazendo dados científicos, estudos, né? Pessoas falando sobre, estudando sobre, né? Vários estudos. Todo o restante das pessoas, né, do grupo onde eu estava discordaram e cada um deu um posicionamento baseado num exemplo que ela teve, no que ela viu. E de repente a gente estava falando sobre o Brasil, e aí vem os Estados Unidos, né? Eles começam a falar dos Estados Unidos e de repente coloca Karl Marx, que não tem nada a ver com o assunto que estava sendo falado. E de repente começa a trazer autores variados e discussões de autores e falando, eu li Karl Marx várias vezes, eu não sei o que lá, sabe? Aquela coisa assim, que realmente você observa que... Aí, no meu caso, né, eu observei que não tive nenhuma dessas pessoas concordaram com o que eu estava dizendo, e eu estava realmente trazendo dados científicos, né, fatos, dados científicos, estudos. E o que me preocupou justamente não foi o fato de, fulano discordou de mim e tal, não. Foi justamente o fato de que não tinha ninguém que concordasse. Não teve uma pessoa que falasse, nossa,
por esse viés é interessante analisar, ou por esse ponto de vista, certo? Não teve ninguém que concordasse. Então, a princípio, nem acredito que existiu ditadura militar no Brasil. Então, aí a gente observa que o quê? Que eu observei nesse momento? A gente tinha ali uma bolha. E eu estava fora da bolha, eu tentei, né, voltar para a bolha, tentei conversar, dialogar e não consegui, porque eu me senti uma extraterrestre ali dentro. Uma extraterrestre. Então, é uma certa preocupação onde é que a nossa sociedade está caminhando. Para onde é que nós estamos indo? Porque, imagina, estamos vivendo em pequenos grupos de opiniões. Pequenos grupos. Porque você imagina um médico que estuda a vacina e traz dados. Nossa, a vacina é importante para isso, isso, isso e aquilo. E, de repente, todo mundo daquele grupo começa a questionar e fala, não funciona e tudo mais, sabe? Então, é preocupante isso, sabe? O fato de andarmos em bolhas e não querer contato com o que o outro diz e não querer ouvir o que o outro diz, sabe? Não querer falar, nossa, você tá trazendo dados, porque antes, né? E há também uma totalmente desrespeito e valorização de um profissional, né? De que fez aquilo, estudou, não. Eu observei muito nesse contexto de 2018, muitos profissionais, jornalistas, professores, médicos, né? Sendo totalmente zombados, assim, falavam coisas... Aquele tanto de gente zombava e tudo mais, assim, totalmente assim, sabe? É interessante a gente discordar, sim, é interessante, mas o que é preocupante é justamente isso ser feito em bolhas grandes, em grupos muito grandes, sabe? Então, é isso que preocupa bastante. Então, aí eu quis trazer para vocês, né, aqui a pós-verdade, né, o termo da pós-verdade, que é justamente você negar os fatos científicos e partindo das suas origens, das suas críticas, das suas emoções, certo? De onde é que você vem, para poder fazer um discurso. Ou seja, você já entra no ambiente, por exemplo, aquela menina lá, ela votou em Lula. Ou fulana é de esquerda. Eu sei que ela é de esquerda, então eu já não concordo com nada com o que ela fala. Eu já tenho meu posicionamento. Então, qualquer coisa que essa menina falar pra mim, pá. Ou com esse menino falar pra mim, já é pá, sabe? E eu não tô falando só pra um lado, não, gente. Vice-versa também, sabe? Infelizmente, né, o mundo tá polarizado, né? Infelizmente, o mundo não, o Brasil, no caso. O Ocidente, né? Ao mundo, né? Nós estamos vendo agora, gente, Israel e Palestina. Então, temos aí uma polarização, né? Em termos políticos, termos religiosos, fundamentalismo religioso também. Temos polarizações, temos pontos de vista também. Então, é muito preocupante. E essa questão de liberdade de expressão, de opinião, está sendo realmente muito utilizada para defender, assim, opiniões contra a ciência, tipo assim, opiniões contra, digamos, realmente, se você se opina contra a ciência, você tem que levantar, porque quando a gente estuda lá, sei lá, que eu lembro, não sei se foi biologia, há muitos anos, assim, tem muito tempo que eu não estudo ciências, nem muito tempo que eu não estudo isso. Você tem que levantar uma tese para poder derrubar aquilo que o outro cientista falou. Então, você tem que trazer argumentos, você tem que trazer estudos, você tem que fazer outro estudo científico para derrubar o argumento do outro cientista, certo? Você tem que ter essa força para fazer isso. E hoje não, hoje tem opiniões para derrubar pessoas que estudam há muito tempo, sabe? Então, eu acho isso muito preocupante mesmo, sabe? Porque para que nós vamos entrar na academia, então? É justamente colocar esse enfraquecimento das academias, enfraquecimento da instituição, da educação, para que você falasse assim, para que eu vou estudar? Porque tudo que eu falo, a sociedade vem grupos e vai te derrubar, certo?
Então, o historiador, ele tem esse papel, né, de vir e lembrar a sociedade aquilo que ela quer esquecer, né, lembrar, trazer à memória aquilo que ela quer esquecer, certo? Então, aqui, por exemplo, temos aqui um especialista também, um estudioso, um historiador, Marcos Napolitano, que ele fala sobre o negacionismo histórico, né? Ele tem um livro, juntamente com Jaime Pinsky, né? Falando sobre os combates na história, né? Então, esse é um combate que o historiador tem que fazer. É um combate contemporâneo que a gente tem que estar atuando a todo momento para poder desfazer as mentiras, as fake news, né? Aí já vamos entrar no ponto das fake news, que é uma ferramenta usada dentro do negacionismo histórico e dentro desse revisionismo, certo? Porque a fake news, ela age dentro do revisionismo. Então, a fake news, ela é um pouco diferente da pós-verdade. A pós-verdade, ela não inventa coisas. Ela justamente, ela cria, ela emocionalmente, ela vai defender uma ideia partindo das emoções dela, certo? Ela vai juntar todas as teorias que ela tem, assim, de ideias, partindo do que ela viveu. Por exemplo, se ela teve uma experiência assim, ela vai colocar, olha, a experiência que eu tive, e ela vai colocar a opinião dela acima. Vai ser um peso muito forte do que você trazer dados científicos, certo? Então, aqui, ó, especial História Covid-19, negacionismo histórico e o negacionismo ideológico, leitura sobre o passado e desafios da história. Isso foi no início, né, 20 de 4 de 2023. Então, nos últimos anos, o cenário político brasileiro intensificou discussões sobre o passado nacional com movimentos explícitos de negação e revisão dos processos históricos centrais, a exemplo da ditadura militar, da questão indígena e da escravidão. Por exemplo, quando se fala que não existe racismo no Brasil. Gente, quando tem gente que fala, olha, não existe racismo no Brasil, eu tenho amigo que é negro, eu casei com um negro, sabe? Então, isso é uma conversa que não se aprofunda muito nas camadas, certo? Não fica, é de uma forma muito superficial. E a gente não consegue fazer uma interpretação real do que realmente a sociedade está vivendo, sabe? De forma científica, de forma histórica, certo? Em sua participação especial, História e Covid-19, o professor da Universidade de São Paulo, da USP, Marcos Napolitano, abordam formas distintas de abordagem ao passado, negacionismo histórico e revisionismo ideológico. Negacionismo histórico, como sintetiza o autor, refere-se à produção sistemática de mentiras, buscando apagar responsabilidades sociais e políticas sobre violências cometidas em passados sensíveis. O revisionismo biológico, por sua vez, é uma abordagem com motivações exclusivamente voltadas para a sua luta política, diferenciando-se de movimentos de revisão e críticas intrínsecos na dinâmica e da disciplina histórica. Apresentando uma visão sintética, sistemática desses movimentos importantes, Napolitano explana sobre alguns dos principais desafios epistêmicos, políticos, sociais da história no debate político contemporâneo. Aqui tem um vídeo aqui abordando sobre, eu não sei se dá para abrir aqui para vocês, mas é interessante vocês pesquisarem para abordar sobre isso, gente. É muito interessante essa fala. Vamos ver se vai dar para ver aqui. Só um momento. Da Casa Oswaldo Cruz. Meu nome é Marcos Napolitano, sou professor titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo. E há algum tempo, até por conta da minha especialização na pesquisa histórica, né, voltada para o regime militar, não só para a história do regime, mas também para os desdobramentos do regime no plano da memória social. Então, por conta disso, eu acabei chegando na questão do negacionismo histórico. Desde 2019, nós estamos voltados para isso no Departamento de História. Eu tive o prazer de organizar com a professora Mary Junqueira um evento sobre o negacionismo histórico, quando ainda anterior à pandemia de Covid-19, mas já quando
o termo começava a circular na imprensa por conta enfim, dos impactos, dos debates surgidos na campanha eleitoral de 2018, quando o tema do passado brasileiro, os chamados passados sensíveis, né, a escravidão, a questão indígena, né, e a ditadura foram objeto de ampla discussão e em grande parte voltada, né, e atravessada pelo negacionismo histórico. Então, em função disso, organizamos um evento e a partir daí eu acabei me voltando um pouco mais para esse tema e aí também publicando alguns textos, tentando, enfim, criar uma tipologia, uma reflexão sobre o negacionismo histórico, que obviamente já tem uma ampla literatura a respeito, e também sobre o que eu chamo de revisionismo ideológico, que é uma categoria um tanto normativa, eu reconheço, mas que visa separar esse tipo de abordagem, né, utilitarista do passado, voltada para a disputa política, da revisão historiográfica feita, enfim, dentro do campo reconhecido, legitimado institucionalmente, né, que pesquisa o passado. E eu me preocupei muito com isso porque às vezes há uma confusão entre revisionismo, vamos dizer assim, de matriz ideológica e de finalidade política, com o revisionismo histórico necessário para o conhecimento avançar, à medida que novos métodos, novas fontes, novas questões surgem. Dito isso, então, eu queria rapidamente, acho que sintetizar aqui nessa conversa o conceito de negacionismo histórico, né? Acho que também já é um conceito que tem circulado bastante na sociedade brasileira, mas é sempre bom lembrar que o negacionismo histórico e científico, eu diria, ele não deve ser confundido com o chamado ceticismo científico e tampouco com uma corrente de opinião válida e que é um direito de qualquer cidadão, enfim, duvidar, não é? Inclusive da ciência, inclusive do debate acadêmico. Né? Ninguém é obrigado a acreditar, ciência não é dogma, não é? Ciência é conhecimento. Entretanto, o que a gente chama de negacionismo, e o que a literatura chama de negacionismo, que é um fenômeno que se consolidou, sobretudo a partir dos anos 70, né, 60 e 70 do século XX, ele está voltado para a produção sistemática de mentiras, né, buscando apagar responsabilidades sociais e políticas, né, sobre as violências cometidas nesses chamados passados sensíveis, guerras, genocídios, revoluções e afins. Então, é preciso que a gente tenha clareza que o negacionismo não é uma corrente de opinião, não se confunde com, vamos dizer assim, o ceticismo científico, como muitas vezes os negacionistas querem fazer, enfim, crer, mas é uma produção sistemática, né, consciente do erro, da mentira, da negação factual, né, das bases factuais de um passado, sobretudo um passado sensível e carregado de responsabilidades sobre violências históricas contra amplas populações, amplos grupos sociais, enfim, que produziu vítimas. Tanto os sobreviventes quanto os herdeiros dessas vítimas muitas vezes clamam por verdade histórica, que é o primeiro passo para que tenhamos justiça e reconciliação em uma determinada sociedade atravessada por conflito. E o negacionismo vai exatamente no sentido oposto, de apagar esse passado, de naturalizar a violência e de enviesar o conhecimento. E aproveito também para destacar o que é o chamado revisionismo ideológico. Reconheço que, às vezes, a fronteira entre o revisionismo ideológico e a revisão historiográfica, vamos dizer assim, de cunho mais polemista, muitas vezes para o leigo pode parecer difícil da gente estabelecer, mas é muito importante que a gente discuta esses dois temas e não confunda o revisionismo ideológico, ou seja, aquele tipo de abordagem do passado que tem uma matriz ideológica, uma motivação ideológica e uma finalidade, né, única e exclusivamente voltada para a luta política, né, com a revisão historiográfica, que é baseada, né, que é uma necessidade do campo historiográfico, à medida em que surgem novas fontes primárias, novas abordagens, novas perguntas, novas pautas de pesquisa. Né. É claro que o historiador não é neutro,
né? O historiador é um cidadão, embora ele enfim, tenha que se dobrar ao método científico, ao método do conhecimento, ele é um cidadão, portanto ele tem opiniões, tem paixões, mas no campo historiográfico, uma das coisas que a gente treina muito, exercita muito, é o distanciamento crítico, mesmo em relação às nossas paixões. Isso não transforma o historiador num cientista neutro, vamos dizer assim, isso não existe, né? Posto, inclusive, que as próprias perguntas que o historiador faz muitas vezes são engajadas. A pauta que ele escolhe é fruto de um engajamento social e político que ele tem. Mas a partir daí, o historiador deve se dobrar às fontes, ao método, a uma reflexão racional e lógica. E, claro, não está imune ao erro, à dúvida, a eventuais idealismos, mas que não deve ser confundido com aquilo que eu chamo de um revisionismo ideológico, único e exclusivamente voltado para a luta política e, em grande parte, preparando a diluição de responsabilidades sobre violências no passado, ao naturalizar, ao tomar a exceção como regra, ao, enfim, enviesar o debate e as pautas sociais por trás da reflexão historiográfica. Então é isso, espero ter contribuído para o debate. Então, gente, para finalizar esse vídeo, você viu que vídeo perfeito, né? Ele explicou perfeitamente o negacionismo histórico, o revisionismo histórico e o revisionismo ideológico. Então, eu queria trazer para vocês também, né, o fenômeno que a gente está vivendo hoje, da pós-verdade, e também um pouquinho das fake news. Então, aí, gente, é interessante a gente, né, se abrir para esses debates, porque é o que a gente está vivendo hoje, tá? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído e que eu vou trazer mais vídeos para vocês, tá? Muito obrigada. Tudo de bom, galerinha.